Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Pythonando. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como você vai fazer para criar uma organização e arquitetura de software profissional seguindo as melhores práticas da linguagem Python. Então você vai aprender quais são as pastas necessárias que você deve criar no seu projeto, o que deve conter em cada pasta, quais são os analisadores de código melhores para você utilizar, quais são as melhores práticas do Python, as PEP 8, PEP 257, que você deve seguir para você criar um código profissional, legível e bem feito dentro da linguagem Python, para que outras pessoas consigam acompanhar o projeto ou para que você consiga entender um projeto quando você comece a trabalhar em grupo dentro de uma empresa, quando você conseguir a sua primeira vaga como programador. Então, se esse é o seu objetivo, conseguir uma vaga como programador Python, você precisa ficar até o fim desse vídeo para não ficar nenhuma dúvida e você não confundir em nenhum momento como que deve ser a organização de um projeto Python bem feito, seguindo as melhores práticas da linguagem. Mas antes da gente ir para a aula, eu tenho um recado muito importante para te dar. Talvez você saiba, talvez não, mas do dia 4 a 10 de julho vai acontecer a PyStack Week 4.0, a jornada final. Nesse evento, nós vamos desenvolver do absoluto zero uma aplicação completa utilizando a linguagem Python e o framework Django. Se você descer aqui nessa tela, onde eu vou deixar o link o primeiro link na descrição, você pode ver um exemplo do projeto que nós vamos desenvolver, com cadastro, login, autenticação de usuário, manipulação de clientes, exibição de gráficos e tudo mais que a gente tem direito para a gente criar com a linguagem Python e o framework Django. Todas as tecnologias utilizadas estão aqui e tudo mais. Então falta 14 dias para o evento, vai no primeiro link da descrição e se inscreve agora. Só colocar seu nome e e-mail completo e eu te tenho certeza absoluta que esse evento vai acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python. Então não esqueça, vai lá e se inscreve. E também já coloca um despertador no seu celular aí para o dia 4 de julho para você não perder esse evento de forma alguma, que eu tenho certeza que vai transformar a sua carreira no mundo da programação. Certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula. E o que eu tenho para falar para vocês aqui agora? Nós vamos criar a nossa estrutura organizacional da linguagem Python aqui. A primeira coisa que nós precisamos fazer para seguir uma boa prática é, obviamente, vocês provavelmente já sabem, criar o nosso ambiente virtual. Então, Python 3, -m, venv. Vocês precisam criar um ambiente virtual. Isso não vai te ajudar só em conflitos com projetos na sua máquina local, mas na hora de fazer o deploy do seu projeto, isso daqui vai facilitar muito a sua vida. Ou se você for pegar um projeto que já está em ambiente, se você for pegar um projeto que já está em andamento, você vai precisar criar um ambiente virtual separado também para isolar esse projeto. Então você não deve de forma alguma utilizar o Python geral do seu sistema, ok? Então beleza, criei o ambiente virtual e vou dar um source venv bin activate. Ativei o ambiente virtual, rodei. Aqui nós já atualizei para aparecer meu venv aqui e tudo mais. Agora eu vou mostrar para vocês quais são as melhores práticas para você organizar o seu projeto dentro de pastas separadas. E aqui você precisa de 3 pastas exclusivas. Uma pasta para documentação, uma pasta para testes e uma pasta onde ficará o seu código fonte. Então são estas as 3 pastas padrões que a documentação do Python, as boas práticas, prega para você utilizar, ok? Claro, você pode fazer do seu jeito, mas se você quiser seguir uma organização profissional, seguindo as boas práticas da linguagem Python, faça do jeito que eu vou te mostrar aqui. E quando você for entrar na sua empresa também, se você não souber essa estrutura organizacional, você provavelmente vai ficar perdido onde você deve procurar cada coisa e tudo mais. Então presta atenção. Eu vou criar aqui então 3 pastas. A primeira delas vai ser doc, que vai ser a pasta onde vai ficar a documentação do nosso projeto. A segunda eu vou chamar de src, que é onde vai ficar o nosso código fonte mesmo do nosso projeto. E depois a pasta testes, que é onde vai ficar os nossos testes. Perfeito. Então, tenho essas 3 pastas aqui. Agora a gente pode começar a desenvolver o nosso código. E aqui, existe 2 formas da gente começar a desenvolver o nosso projeto. Ou você segue um desenvolvimento orientado a testes ou não. Qual que é a diferença entre os dois? A primeira forma, você primeiro vai criar o teste de uma função que não existe. Depois você cria a função para que ela passe a existir. A outra forma é você cria a primeira função e depois testa ela. Existem diversas empresas que utilizam ambas essas formas, então é legal que você conheça essas 2 metodologias de desenvolvimento, certo? O importante aqui, a regra é clara, sempre tenha testes, tá? Nunca faça nada sem teste, porque isso vai dar problema no final. Então, primeiro o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a pasta src, vou vir aqui em New Folder,
e vou criar outras 3 pastas. Por quê? Dentro do código-fonte aqui, a gente pode utilizar a arquitetura de software que você preferir. Caio, eu quero utilizar MVC, pode utilizar. Caio, eu quero utilizar MVT, pode utilizar. Quero utilizar MVCD com uma DAO, pode utilizar também. Fica a sua escolha. Então, aqui dentro do SRC, você vai organizar o seu projeto, o código-fonte do seu projeto de fato. Então, não é porque você já dividiu entre essas 3 pastas que dentro do código-fonte pode estar uma bagunça toda. Não. Então, agora a gente tem que se preocupar como que a gente vai organizar o código-fonte do nosso projeto. Então, para isso, eu vou utilizar uma arquitetura chamada MVC, Model, View e Controller. Então, dentro da Model vai ficar a manipulação dos dados, a estruturação dos nossos dados, como as models do próprio Django mesmo, da nossa entidade de dados. Então, se eu tenho um dado lá que seria uma pessoa, eu modelo pessoa. O que ela recebe, o que ela faz e tudo mais. Na Controller é onde fica a lógica do nosso projeto. Então, tudo aquilo que for passar por uma lógica, por validações e tudo mais, a gente coloca na Controller. E o V de View é onde fica a interação com o usuário, uma interface entre o computador e o usuário. E aqui pode ser uma interface gráfica ou não, uma interface de linha de comando. Qualquer forma de interação com o usuário é uma view, tá? E a vantagem da gente utilizar essa estrutura é que você criou lá sua model e sua controller. Por fim, você vai criar a sua view. Você criou a sua view e tudo mais. Você criou lá uma interface desktop. Se por algum motivo você precisa transformar isso daqui em um app mobile, você consegue fazer essa transformação sem mudar nada na sua controller ou na sua view. Então, essa é uma estrutura muito legal da gente seguir, uma arquitetura muito boa. Certo? Então, aqui eu vou criar 3 pastas. Models. Vou criar a views, e vou criar, por fim, as controllers. Controllers. Beleza. Então, eu tenho essas 3 estruturas aqui. Vamos começar pelas models? Então, vou vir aqui em New File e vou chamar de pessoa.py. Aqui dentro, eu vou mapear os dados. Então, o que eu vou criar? Vou criar uma classe. E aqui você cria aqueles dados que você vai utilizar no seu projeto. Vamos supor aqui que eu vou fazer um projeto que eu preciso de pessoas. Eu preciso fazer um cadastro de usuário, por exemplo. Então, eu crio aqui a classe pessoa. E no método init, def dunder init, dunder, eu vou receber self e os dados que essa classe pessoa possui. No caso, pessoa vai possuir nome, sobrenome, vai possuir também idade e CPF. Aqui eu jogo isso tudo para dentro de self, então self.nome é igual a nome, self.idade é igual a idade, self.cpf é igual a CPF, e aqui eu acabei esquecendo o sobrenome, vamos colocar ele aqui de novo. Self.sobrenome é igual a sobrenome. Se a pessoa faz alguma ação específica, você pode colocar aqui também. Então, def nome completo, por exemplo. Nome completo. Então, essa função aqui, ela vai pegar o nome e sobrenome e fazer uma concatenação entre eles. Recebe self e faz o seguinte. Return self.nome mais self.nome completo. Não, sobrenome. Beleza. Isso daqui vai dar um errinho, tá? Isso daqui vai ficar sem um espaço entre eles, mas eu quero deixar esse erro de propósito para que quando a gente for fazer os testes, o teste acuse um erro e a gente possa corrigir, para mostrar a importância do teste dentro do nosso projeto. Porque olhando aqui, dependendo se você não tem tanta informação de como é que o Python faz a concatenação de strings, você pode pensar que está tudo certo. Mas quando você for testar, você encontra um erro drástico no seu código. Beleza? Então aqui eu fiz toda essa estrutura aqui da modelagem dos nossos dados. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar as minhas controllers. Para as minhas controllers, vou criar aqui um outro arquivo, pessoa.py. E você vai vendo como que você vai nomear esses projetos. Estou chamando de pessoa porque aqui é algo muito simples, tá? E aqui dentro da nossa controller, a gente pode fazer todo o processamento dos dados. Vamos supor que eu quero armazenar e listar esses dados. O que eu posso fazer? Poderia vir aqui, from.models.pessoa e import pessoa. Então, beleza, eu estou importando essa classe que eu acabei de criar. From para voltar de pasta. Aqui, .pessoa para importar, .models para importar a pasta models, .pessoa para importar o arquivo pessoa e importe a classe pessoa, certo? E aqui a gente pode começar a processar. Então, class pessoa controller, 2 pontos. Aqui eu vou criar uma lista chamada pessoa. Ela vai ser aqui uma variável de classe, da própria classe, não será de instância. E vou criar um método aqui chamado salvar pessoa. Ele recebe CLS e ele vai receber uma pessoa. Então aqui eu falo pessoa
vai receber uma instância da classe pessoa. Aqui eu estou utilizando o type hints, então eu coloco a variável que eu quero receber, 2 pontos e o tipo de dado. Aqui eu poderia colocar uma string. Só que em vez de eu receber o nome, a idade, o sobrenome e tudo mais, eu já recebo uma instância de pessoa. É para isso que servem as nossas modules, porque senão não teria sentido de eu ter as minhas modules. Então o que eu falo? Beleza, quero receber uma instância da classe pessoa. Aqui, para eu poder utilizar o CLS, eu tenho que dar o class methood. Então, arroba class methood e beleza. Agora eu dou um cls.pessoa para acessar minha lista, .append. E agora eu coloco um pessoa aqui dentro. Perfeito, então eu adicionei essa pessoa aqui. Quando eu vou chamar essa função aqui, eu preciso passar a instância de pessoa, certo? Depois eu vou criar o listar, então arroba class methood. E aqui vamos criar aqui o def listar pessoas e vai receber CLS. E aqui, para seguir boas práticas também, a gente pode informar o que essa função vai retornar. No caso, essa função aqui não retorna nada. Essa função aqui vai retornar uma pessoa. Então, a gente poderia falar que ela retorna uma pessoa. Certo? Return. Então, a gente retorna cls.pessoa. Tá? No caso aqui, ele vai retornar uma lista, tá? E não uma pessoa. Então, vamos tirar daqui. Aí você poderia importar from type, import list e falar que isso daqui vai fazer uma lista. From type, import list e falar que isso daqui vai retornar uma lista. List de pessoa. Beleza, então aqui eu estou falando que essa função vai retornar uma lista e essa lista aqui faltou os 2 pontos. E essa lista vai ter dados. Quais serão os dados dentro dessa lista? Serão dados do tipo pessoa, ou seja, serão instâncias de pessoa. Beleza? Então aqui eu criei funções bem simples, que uma que adiciona dentro da lista e uma que exibe a lista. Só para a gente fazer alguns testes, certo? E agora a gente precisa fazer o quê? Teria que fazer o quê? A gente teria que ir para a nossa view. A nossa view é muito simples. Vamos voltar aqui, nossas views, new file, vamos colocar aqui index.py. Index.py, por exemplo. Então aqui, pessoal, a ideia é muito simples. Dentro da minha view, eu vou importar a controller e as modules que foram criadas anteriormente e simplesmente chamo essas funções, porque é elas que executam uma ação de fato. Mas aqui nós temos um probleminha. Se você entende um pouco mais de Python, você vai se deparar com as importações relativas da linguagem Python. E a gente não poderia fazer o seguinte, from controller.pessoa import pessoa. Isso daqui não funcionaria. Por mais que o VS Code não está dando erro aqui, o Python nos traria um erro. Se eu tentasse rodar aqui, vamos sair daqui, né, que eu estou em view, cd, estou em src. Se eu tentasse rodar isso daqui, então Python 3, aqui eu vou acessar src, views e index.py. Se eu tentasse rodar isso daqui, ele já me dá um erro, por mais que o VS Code não acuse esse erro. Por causa das importações relativas, o Python não carrega os outros módulos. Para isso, eu preciso colocar o seguinte código. É um código um pouquinho complexo, eu não vou entrar em detalhes, tá, pessoal? Para quem entende um pouco menos de Python, isso aqui pode parecer um pouco assustador, tá? Mas não se preocupem. Se você não entende isso daqui sobre importações relativas, sobre os pathlibs, biblioteca pathlib, biblioteca sys, o que eu estou fazendo tudo aqui, para eu conseguir fazer a importação, comenta aqui embaixo, Caio, quero um vídeo sobre importações relativas no Python, que eu trago um vídeo explicando todo esse código aqui. Não vou explicar porque senão fugiria, a gente ficaria, isso daqui daria um tema para uma aula inteira, e a gente perderia essa aula aqui que não é o foco sobre importações relativas e sim na estrutura organizacional do nosso projeto. Então, esse código aqui vai permitir com que eu consiga importar o controller e as pessoas. Então, eu posso fazer agora from controller ponto tal e importar da seguinte forma, da forma que a gente fosse preferir. Então, vamos supor aqui, from controller ponto pessoa import pessoa. Beleza, posso fazer isso from models.pessoa, import pessoa também. Caio, agora vai dar erro? Não, se eu rodar esse meu código aqui, ó. Opa, ele ainda deu erro. Porque... Calma aí, from.models, mas eu não tô fazendo from.models. Calma aí, erro src controller pessoa 1. Da controller pessoa 1. De controller pessoa 1. Ah, tá. Aqui eu fiz besteira, pessoal. Tá vendo esse ponto aqui que eu pus? Que eu falei que não pode fazer? E eu mesmo fiz. Então, só copiar daqui, ó. E colocar aqui. Beleza. Fiz sem nem pensar. Beleza. Então, o erro não tava aqui. Então, lá nas nossas pessoas, eu vou fazer isso. Aqui ele falou... Pessoa...
Circular import. Deixa eu ver, tá dando import circular agora. Eu importo alguma coisa que importa outra. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui eu não tenho que importar controller, pessoa. Eu tenho que importar model. Opa. Aqui eu tenho que importar o models pessoa. Models pessoa. Então, beleza. Então, se eu estou na controller, eu quero importar models pessoa. Eu estava importando errado. Então, aqui na controller, eu importei os models para fazer isso daqui, ó. Para fazer literalmente isso daqui que a gente está fazendo. Ok? E para eu conseguir importar, essa biblioteca aqui veio a mais, eu preciso colocar todo esse código aqui para a gente não ter problemas de importações relativas. Na models a gente não precisa importar nada, então a gente não tem esse problema. E na views a gente vai importar tudo isso. Então aqui vamos testar agora, está dando um erro. Vou rodar novamente. E aqui ele falou que tem uma importação... Ah, tá. Esse módulo aqui veio... Sempre que eu digito eu digito IM para escrever import, o VS Code completa para mim. Beleza. Agora sim, rodei o meu código e ele não me dá mais erro nenhum. Beleza? Agora, aqui dentro do meu index.py, eu posso literalmente começar a programar. Poderia fazer, assim, vou criar um exemplo bem chulo aqui, tá, pessoal? Decisão, uma variável chamada decisão é igual a int, input, digite 1 para salvar e 2 para listar. Isso aqui vai funcionar só uma vez. Você poderia colocar dentro de um while, por exemplo. Então, if decisão for igual a 1... E aqui a gente coloca nome é igual a input, nome, 2 pontos. E a gente pode repetir isso daqui para nome, sobrenome, idade, CPF, né? Nome, sobrenome, idade, CPF. Então, o que a gente replica? Sobrenome, Ctrl+C, Ctrl+V, idade, Ctrl+C, Ctrl+V, CPF, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu coloquei idade 2 vezes e beleza. Agora o que a gente pode fazer? A gente está importando pessoa. Eu quero transformar isso daqui, esses dados brutos, em quê? Em uma model, em algo desse tipo aqui. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e fazer pessoa, P1, vai ser igual a classe pessoa, que eu importei. E aqui eu passo o nome, vai ser igual ao nome. Sobrenome vai ser igual ao sobrenome. A idade vai ser igual à idade. E o CPF vai ser igual ao CPF. Beleza, fiz isso. Agora eu posso fazer pessoa controller, ponto, salvar pessoa. Era isso? Pessoa. Acho que sim. Deixa eu ver aqui. Pessoa controller, eu tenho o salvar pessoa. Então eu chamo esse método. Esse método, o que ele faz? Ele espera uma pessoa, uma instância de pessoa. Então é isso que eu vou fazer. Então eu vou vir aqui na minha view. E agora, aqui como parâmetro, eu passo P1, que é a instância da minha pessoa, que a pessoa digitou lá. E aqui eu vou colocar if decisão vai ser igual a 2, por exemplo. Desculpa aí pela tosse, pessoal. E aqui é muito simples, né? Aí eu dou um print, pessoa controller, ponto, listar pessoa, como é que é lá? Que eu esqueci. Listar pessoas. Listar pessoas. Então aqui essa função retorna, que a gente faz simplesmente dar um print nela. Isso daqui a gente poderia colocar dentro de um while. Então while true, por exemplo. Isso aqui rodaria infinitamente. Poderia colocar uma condição de parada e tudo mais, e depois fica como lição de casa para vocês colocarem. Ok? Então vou rodar esse meu código. E beleza, digite 1 para salvar. Vou salvar lá o Caio Sampaio. Beleza, idade 21, CPF tal. Nome... Calma aí que aqui deu erro aqui, né? Ah, tá. Esse decisão aqui tem que voltar para cá, ó. Ctrl+C. Tem que ficar dentro do while também. Ctrl+V. Deixa eu dar um Ctrl+X aqui. Ctrl+C. Beleza. Vou rodar agora. Vamos lá. Quero cadastrar uma pessoa. Caio Sampaio. Idade 21. CPF tal. Agora eu quero listar. E beleza, então ele já me traz aqui a lista com essas pessoas. Então aqui eu poderia fazer um for para ele estar mais bonitinho. For. E aqui a gente poderia fazer in pessoa controller, listar aqui, Ctrl+C. E a gente poderia fazer tipo um print. Nome, 2 pontos. E aqui eu coloco i.nome, por exemplo. Poderíamos fazer algo do tipo também, tudo mais.
Para isso daqui já ficaria um pouco melhor. Então, digitar Caio, Sampaio, 21, CPF, tal, listar, e aqui ele já me printa nomes. Se tivesse várias pessoas, ele mostraria de todo mundo e tudo mais. Então, basicamente, a gente criou um mini projeto aqui muito simples, mas muito simples mesmo, mas seguindo uma boa arquitetura de software, uma boa organização. Então, isso aqui tá uma organização profissional, uma organização clara, uma organização que se um recrutador olhar para isso daqui, vai falar, essa pessoa entende de Python, ela sabe criar um bom código em Python, do que se você mandasse um código todo bagunçado para ela, entendeu? Então, por mais que seja um projeto simples, é um projeto que a gente pode aprender muita coisa com ele. E calma, que essa aula ainda não acabou. Nós temos agora a pasta testes. Aqui dentro nós podemos escrever os nossos testes, então é sempre bom ter testes. Então isso daqui seria um diferencial drástico quando você está buscando uma vaga como programador, por exemplo. Então eu poderia vir aqui e colocar test_models.py, e aqui a gente vai fazer o seguinte, import sys e sys.pf.append, e eu vou adicionar aqui um ponto para a gente conseguir fazer aquela importação. Se você não entende muito bem isso aqui, comenta aqui que eu trago um vídeo sobre importações relativas no Python. E agora a gente pode fazer o seguinte, from src.models import pessoa. Beleza, vamos testar então a pessoa aqui. Lá a nossa model pessoa. Quero testar essa função aqui. Será que a função nome completo está funcionando como deveria? Opa, eu não estava mostrando a tela aqui para vocês, né? O que eu fiz? Aqui em teste, eu criei o teste models, e aqui eu dei o import sys.pf.append, e aqui importei a classe, lá de src models, importei pessoa. Então, src models, importei pessoa aqui. Beleza? O que nós podemos fazer aqui? Tá vendo essa função aqui, nome completo? Eu quero testar. Será que ela está funcionando como deveria? Então, a gente deve testar. Então, eu vou criar um método chamado def, e vou fazer aqui teste, concatenação, tenacão, nome, sobrenome. Você pode se estranhar, quando você for testar, normalmente os nomes de cada função, de cada teste, vai ser bem grande e descritivo mesmo, mas esse é o correto, tá? Não tenha medo de colocar nomes grandes e bem descritivos para suas classes, isso é extremamente importante, para quando você ou outra pessoa olhar para o seu código, saber exatamente o que aquele teste faz e o que ele deve fazer, tá? Então sempre coloque nome bem descritivo, certo? E beleza, aqui eu quero testar. Eu quero testar se o nome completo está funcionando corretamente. Então, para isso, eu vou criar uma pessoa, P1, falar que vai ser igual a pessoa, pessoa.pessoa. E aqui eu vou criar uma pessoa com o nome Caio, sobrenome. Aí, só colocar uma idade aqui, qualquer 22, e inventar um CPF aqui. Beleza. Criei P1. Agora eu preciso verificar se está funcionando. O que eu posso fazer? Eu vou colocar agora um P1 assert, P1. Então, o assert vai garantir que algo seja verdadeiro, P1 ponto nome completo. Então, a instância dessa aqui, que eu instanciei dessa classe, veio para P1. P1 tem o método nome completo que eu vou verificar. Se ele for igual a Caio Sampaio, vai funcionar. Mas beleza, Caio. Como é que isso aqui vai funcionar? Eu preciso ter um framework de teste, no caso, vamos instalar o PyTest. Então, pip install PyTest. Rodei aqui, beleza, rapidinho, ele já faz a instalação pra gente, bem tranquilo. Feita a instalação, a gente pode rodar. PyTest, rodamos, e aqui ele falou que o seguinte, assert Caio Sampaio, Caio sobrenome é igual a Caio Sampaio. Opa, já tem algo muito errado aqui. Primeiro que não era para estar sobrenome, e mesmo se tivesse Sampaio, estaria junto. Então vamos ver o que tem de errado aqui. Aqui eu coloquei self.nome, self.sobrenome. Por que Caio sobrenome? Nossa, aqui eu coloquei sobrenome, aqui é Sampaio. Não, então isso tá certo. Vamos rodar o teste de novo. O que eu tô fazendo, gente? Agora ele falou, Caio Sampaio é diferente de Caio Sampaio sem um espaço. Por quê? Aqui, da forma que eu fiz, eu só concatenei as duas strings, então não vai ter o espaço entre o nome e o sobrenome. Então a gente poderia fazer da seguinte forma. Aqui, um espaço, e aqui. Ctrl X, Ctrl V, Ctrl X, Ctrl V. Beleza. Rodo o meu código. E agora, beleza, todos os itens passaram e tudo está funcionando. Então aqui a gente tem uma estrutura organizacional, com uma arquitetura de software muito profissional, muito simples, de qualquer pessoa que olhar para o seu código vai entender isso daqui. Se você, por exemplo, está criando um código open source,
para que outras pessoas possam interagir, possam ver, possam estudar o seu código. Dessa forma fica muito simples que essas pessoas consigam entender também. Então não só para o seu código, para o código da sua empresa, mas para códigos open source, para você criar códigos open source que outras pessoas possam entender e para você, quando você for ler um código open source de alguma biblioteca, você conseguir entender também. Então ter noção dessa estrutura e arquitetura de software é muito importante, porque às vezes você abre lá uma biblioteca e mal sabe onde procurar os códigos Python. Esse código aqui é de teste. Não, esse aqui é documentação. Você desiste, porque você não entendeu a organização desse projeto. E aqui, por fim, nós temos a doc. Eu não vou entrar em detalhes aqui, como você poderia criar a documentação, mas existe o Markdown, né, MKDocs. Aí você poderia criar teste, doc, pessoa.mk de Markdown. Você coloca lá... tal e tudo mais. Não vou entrar em detalhes de documentação, porque não é um vídeo de documentação também. Se você tem interesse sobre como você pode documentar o seu código com MKDocs, comenta aqui embaixo também que eu trago um vídeo sobre isso, certo, pessoal? Então, basicamente, essas eram as principais coisas que eu tinha para falar aqui para vocês na aula de hoje. Será que eu esqueci de alguma coisa? Eu tô com uma impressão que eu esqueci de alguma coisa. Ó, a gente viu sobre a organização de pastas, MVC, testes, documentação. Faltou o Prospector. Existem algumas ferramentas que vai ajudar muito quando a gente está desenvolvendo o nosso código Python, como o PyLint, como o Flake 8, verificadores de PEP, identadores de código e tudo mais. Existe uma ferramenta que agrega todas essas ferramentas de análise de código, que é o Prospector. Então eu posso fazer o seguinte, pip install Prospector. E aqui ele vai fazer a instalação dessa ferramenta e para rodar é muito simples. Ele vai... Opa, aqui eu não estava mostrando a minha tela. Eu dei aqui no meu terminal um pip install Prospector. Ele vai fazer a instalação aqui para mim. Beleza, rapidinho ele já instala. E depois para rodar é muito simples. Eu vou simplesmente rodar o comando Prospector. Então eu posso vir aqui e falar Prospector. E aqui ele vai trazer uma análise do meu código. Se tiver algum erro muito drástico, se você estiver ferindo a PEP 8, por exemplo, a PEP 257, indentações de código e tudo mais... Vamos lá. Então aqui ele já traz algumas informações pra gente, ó. O typing nosso aqui, o from.models pessoas. Então ele já traz algumas análises de código aqui. E ele fala qual foi o verificador que falou aqui, ó, tem alguma coisa de estranho. Não necessariamente um erro, mas algo que pode fugir dos padrões, por exemplo. Aqui, redefinição, o PyFlakes, o PyLint. Aqui quando que começou, tudo mais. E aqui tem todas algumas análises de código que você pode ver essas dicas que o Prospector está te dando. E você vê se é válido ou não alterar essa dica para o seu código, certo, pessoal? Então esse Prospector é uma ferramenta muito útil que pode te ajudar bastante. Então você sempre está rodando ele para ver se tem alguma coisa ali que você pode melhorar no seu código. E na maioria das vezes que ele indica ali que você pode melhorar, realmente é uma melhoria a se considerar, certo? Claro que cada projeto é um projeto e você tem que analisar para o seu caso se isso é válido ou não. É apenas uma dica e não uma regra, obviamente. Certo, pessoal? Então eu queria agradecer a paciência e presença de todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever na PyStack Week 4.0, um evento para você dominar a linguagem Python, o framework Django e se de fato se tornar um programador, acelerar sua jornada rumo à primeira vaga como programador Python, beleza? Primeiro link na descrição, vai lá e se inscreve. Um abraço e até mais.